Estamos mais uma vez aqui para mais uma programação, mais um programa de estudo da Palavra de Deus. Estamos abrindo a Bíblia, a Palavra de Deus, abrindo nossos ouvidos, nosso coração. Que bom estar aqui nos estúdios mais uma vez. Você que nos acompanha pelas rádios aqui de Nova Esperança, seja bem-vindo, bem-vinda. Você também que nos acompanha no canal Viva com Esperança ou Vive com Esperança, que porque às vezes estamos com amigos da língua hispana, também teremos conteúdo para a língua hispana. Então fique acompanhando o nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com a Miriam e a Jaque hoje, bem-vindas também. Que bom a gente poder estar dando continuidade a esse estudo. E como eu falei, o canal, o propósito aqui é que vivamos com esperança. E por que não falar desse assunto? Mas eu vou deixar que vocês comentem com a gente, compartilhem com a gente do que nós vamos falar aqui. É o grande motivo, o maior motivo da nossa esperança, na verdade? Miriam, Jaque, quem quer falar primeiro? Fiquem à vontade. Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui de volta, né? Depois de alguns programas ausente, né? Então, vai o meu saludo, né? A todos os ouvintes e também aos espectadores, né? Do YouTube. E tudo bem, Miriam? Com você também? Tudo bem, Alan, tudo bem, Jaque? Tudo bem. Fique à vontade, se quiser mandar um abraço para alguém, se quiser lembrar de alguém aqui. Esse espaço é nosso aqui. Eu mando um abraço especial para todos aqueles que estão nos assistindo e nos apoiando, né? Porque é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas e mais nos deixa feliz quando as pessoas assistem, vê, curtem, né? Então é sinal que a mensagem está chegando, né, aos corações. É verdade. Eu também quero mandar um abraço para todos os ouvintes, né? E que a gente possa aproveitar esse momento de uma maneira especial. Somos eternos aprendizes. Sempre a palavra de Deus se renova a cada manhã e é muito bom poder estar aqui para a gente junto, né, compartilhar esse programa e aprender. Amém, amém. O tema de hoje está bem interessante, né? É a volta de Cristo. É verdade. E você que está nos acompanhando, você já ouviu falar sobre isso? Que Cristo irá voltar? Você crê nisso? Olha só. Tem muitas pessoas que às vezes ainda não sabem, né? Ainda nem ouviram falar de que Cristo vai voltar e que Ele nos deu essa promessa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A volta de Cristo é um assunto que tinha que estar na boca de todo cristão, né? Porque a nossa grande esperança é a volta de Cristo. Então esse nosso tema de hoje está imperdível. E aí, ouvintes, prepare uma caneta, um caderno para anotar aonde estão os versículos, os capítulos, né? Porque não vai dar pra gente ler todos, mas aí já fica anotadinho no teu caderno para você aí pesquisando tudo que a gente tá falando aqui, né? Ir lá procurar na Bíblia aonde que está escrito. É verdade. Falando nisso, então, você que está nos vendo, não está apenas nos ouvindo, aqui está a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, tem um tempinho ainda. Vamos lá, pegue sua Bíblia, faça suas anotações, como a Miriam colocou aqui, e vamos para o tema. Vamos orar então, para que a gente possa dar Por início, favor. né? Quem que vai orar para nós hoje? Podemos orar então. Querido e bom Deus, nosso Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome para sempre, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui novamente, neste lugar tão abençoado, onde a gente pode abrir a tua palavra, Senhor, e poder aprender juntamente com as pessoas que estão nos ouvindo e com aquelas que também estão nos vendo, Pai querido. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, que teu Espírito Santo esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A gente sempre costuma falar, né? Nunca abrir a palavra, nunca falar da palavra de Deus, porque é uma grande responsabilidade também. Muito mais para nós que falamos e queremos ensinar, na verdade, sem antes pedir a orientação do Espírito, né? Santo. Então fica aqui nosso apelo a você também. Sempre faça uma oração, sempre ore quando você vai conversar com alguém sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra da salvação. Isso mesmo. A volta de Cristo. Isso. No nosso último estudo, a gente falou sobre os sinais da volta de Cristo. O que ocorreria um pouco antes da volta de Cristo. E nós acreditamos que a gente está vivendo no contexto dos sinais da volta, né? Mas aí dentro desse contexto, a gente também vai aprender hoje
como será a volta de Cristo, para que ninguém seja pego de surpresa. Para aquele que nunca ouviu falar que Jesus vai voltar, porque tem muitas pessoas que não sabem desse assunto, né? Não conhecem. Então, para uns, as pessoas dizem assim, Jesus volta quando você morre. Né? Eu já ouvi falar, Jesus volta quando você morre. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Né? Então, que a gente possa estar preparado para esse grande evento. Por isso que a gente fala de evento, né? Então, Jesus, ele veio a primeira vez como bebê, ele nasceu, né? Teve aqui os 33 anos dele de missão, viveu nessa terra. E quando ele nasceu, também tinha muitas pessoas que foram pegas de surpresa e também nem sabia nem aonde eles estavam, né? Onde Jesus tinha nascido. E agora não vai ser diferente. Tem muitas pessoas nesse momento que não sabem, né? Então hoje a gente vai abordar esse assunto e podemos começar, Jaque? Sim, vou fazer aqui uma pequena introdução, né? Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, que seria Adão e Eva, né? Depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam um dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, na palavra, né? Alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta os nossos corações e os corações dos seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará e a noite do pecado então terá fim. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Então, quando se fala de morte, de dor, de sofrimento, né? Não é fácil você estar vivendo um momento na vida, né, de tantas dificuldades e não ter uma esperança, né, não ter no que se apegar, né, no que pode te dar assim um pouco de esperança, né? E essa é a bendita esperança, né, que está na Bíblia, né, sobre o fim de todo esse tormento, o fim de todo sofrimento, de toda dor, com a volta de Cristo. Que lindo! E agora aqui na nossa primeira pergunta, aqui Jesus faz uma promessa, né? E qual foi a maior promessa que ele fez para nós? E ali um pouco antes da crucifixão, um pouco antes de Jesus, né? Passar por os momentos da cruz, Jesus começa a confortar os discípulos e começa a dizer para os discípulos palavras de conforto e de esperança, que está em João 14. João 14, 1 ao 3, do 1 né? ao 3. E qual seriam essas palavras de esperança? Que palavras lindas, né? De esperança que ele nos dá ali. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Olha que bendita esperança. Então, naquele momento, né, ele conforta os discípulos e ele diz, olha, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, mas eu vou voltar para buscar vocês, né? Então, todo cristão tinha que ter isso na mente, no coração, né? E ter essa esperança que um dia o mal, a tristeza, a morte, tudo terá fim, né? Então, aqui... Pode falar, irmão. Então, a gente fala da volta, né, de Cristo, mas tudo está registrado na palavra. E será que Deus marcou um dia? Ele marcou um dia específico para esse grande evento? Muitas pessoas já marcaram, né? Marcaram o fim do mundo. Já teve até foi até marcado uma vez, né? Que Jesus voltaria num determinado tempo. Mas a Bíblia diz... O que a Bíblia diz, irmão? Será que ele marcou um dia para ele vir? Como é que é? O que você acha? Que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Aqui em Mateus 24:36 nos afirma, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Uau! Então, a ordem virá de Deus, o Pai, né? Isso mesmo. Uma coisa importante
que é a gente enfatizar a você que nos ouve, ao telespectador também, que é uma mensagem que é para todos. Já, na verdade, a palavra de Deus em si, toda a Bíblia é para todos. Mas essa aqui é uma mensagem que pode até cair em boas horas para uma pessoa que está desesperada nesse momento. Talvez você que nos ouve está com um filho doente, ou está com algum ente querido, ou você mesmo passando por uma situação bem difícil e fica pensando, nossa, quando que isso vai acabar? Mas talvez você que nos ouve, você tem uma Ferrari na garagem, você está muito bem, está muito legal viver aqui. Mas eu tenho certeza que no fundo você também deve pensar assim, nossa, eu passo por situações em que eu não quero mais passar. Esse mundo perfeito ele nunca foi desde a entrada do pecado e não será até que esse momento aconteça, até que Cristo volte. E faça tudo de novo. E aqui nós lemos um texto há pouco, dizendo assim que Deus está preparando uma morada para mim e para você. Então eu tenho certeza que essa mensagem aqui cai muito bem para todos nós. É uma grande promessa, né? Porque essa morada que Deus está preparando não se compara com qualquer uma que nós temos acesso aqui, não é verdade? Não se compara. E na verdade há muitas coisas que nem descrito está, porque nem tem como descrever. Vamos à sequência. E muito interessante, Alan, que aqui diz assim, Jesus ele faz assim, ele fala sobre a vigilância. Então ele fala assim para os discípulos, olha, assim como nos dias de Noé, também será o dia da vinda do Filho do Homem, né? Aonde aqui eles dizem assim, eles estavam comendo, bebendo, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então ele começou a usar o exemplo dos dias de dilúvio, né? Do dilúvio. Antes de Noé entrar na arca, eles não perceberam quando veio o dilúvio, levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus aqui sempre falando sobre os cristãos, desde sempre está vigiando, está esperando, né? Aquele servo que espera o Senhor dele chegar a todo momento, né? Então aqui a gente vai entender um pouco como que você acha que será a vinda do Filho de Deus. Será que ele vai voltar de novo caminhando no deserto? Será que ele vai pisar aqui na terra? Como será que vai ser? Em Mateus 24:30, o ouvinte pode anotar, está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Uau! Então, você consegue imaginar isso? Nas nuvens dos céus. A gente olhar para o céu e ver umas nuvens diferentes, né? Mas assim, ali fala, né, com poder e grande glória, né? Então vai ser uma visão espetacular, né? E aqui... O texto também nos coloca, desculpa cortar a irmã, o texto também ali fala, né, que muitos serão pegos de surpresa, né? Mas eu e você não. Né? Nós não seremos pegos de surpresa, nós estamos aqui, ó, nos preparando, para que sejamos, como disse a Miriam, né, sejamos vigilantes, né? E no versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Olha só que promessa maravilhosa. Mas aqui também tem um alerta para a gente vigiar, né? Então nós estamos vivendo nesses momentos. E também em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz ali que Cristo virá como um ladrão, né? Tomando muitos de surpresa. O que significa esse contexto de tomar... Porque o ladrão vem quando você não espera. Entende? Então aqui está falando que você tem que estar preparado. Então, irmã, também tem aqui um detalhe que eu sempre achei muito interessante, né? Quando eu entendi essa questão da volta de Jesus, né, nas nuvens do céu, como será isso, né? Então eu tinha essa dúvida também, né? Como seria, né? E aqui em Atos 1, e o versículo 11, né? Dá para ler do 10 em diante, né? Ali era o último momento que Jesus estava com os discípulos. Isso, depois da ressurreição. Depois da ressurreição, eles estavam ali num encontro onde eles conversaram.
E então Jesus estava falando para eles, se despedindo no caso, né? Atos capítulo 1, né? Capítulo Verso 11. 1, 10 e 11. 10 e 11. Eu vou ler ali porque eu acho muito interessante isso aqui. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Só que antes ali no 9, que tá o que eu achei mais interessante, né? Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E os varões, então, ali ficaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia, né? Enquanto ele subia, eles olharam. Então veio um anjo e disse para eles, né? Esse Jesus, no versículo 11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Da mesma maneira. Então, se a gente não consegue imaginar essa cena, aqui está escrito, está descrito como que vai ser. Da mesma forma que ele foi elevado, ele virá. Mas agora, então, entre as nuvens, né? Ele não pisará a terra, né? Ele vai nos levar até as nuvens para a gente ir com ele. Isso mesmo. Em outro momento aí nós temos os detalhes, né? Do grande poder e glórias, anjos e como será, né? Isso mesmo. Não tem como se confundir, claro, se nós tivermos o conhecimento, o mínimo necessário de conhecimento, né? Não seremos confundidos, né? Uhum. E ao contrário de que às vezes muitos pensam, a sua vinda não será secreta, porque tem muitos ensinamentos, né, que dizem que ele vai vir secretamente, como um rapto, raptando as pessoas, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Porque como que vai ser silenciosa se a gente vai ouvir clangor de trombetas? Se os anjos vão aparecer no céu? Se as pessoas vão se desesperar, aqueles que não estão esperando a Cristo voltar? Então aqui a palavra de Deus diz que ele aparecerá nas nuvens do céu. Então ele não vai ser algo, como que eu vou dizer para você? Não, vai ser algo visível a todos, não apenas aos cristãos. Todos verão, porque a gente leu ali, né, que as pessoas vão ver Jesus voltar, né? Então será visível a todos. E também ele virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. E aonde que está escrito isso? Que Jesus virá de maneira literal e todo olho verá. Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, se vocês quiserem ler, né? Acho que seria interessante a gente ler, né? Porque isso mesmo. É algo bem interessante. 1, versículo 7, Apocalipse, né? 1, versículo 7. Aqui diz, ó, claramente, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Uau. Então, eis que vem com as nuvens, né? Que confirma de novo, né? E todo olho verá. Uhum. E o que será que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com os mortos, com as pessoas que esperaram Jesus vir, né? Aqueles cristãos fiéis que viveram nessa terra, né? Desde Adão até o último cristão, que estão mortos, e os vivos. O que vai acontecer? Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto. Está no capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu tenho aqui, irmãs. Então, pode ler. Esse é aquele momento tão esperado, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Visto que aqui fala das nuvens de novo? Entre nuvens. Então, Jesus não vai sair por aí andando pela terra, não. Ele não vai mais descer até essa terra, né? Vai estar nas nuvens. E o que nós estamos tentando aqui é o que diz o versículo 18. Consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Então, os que estarão mortos naquele momento da volta de Jesus vão ressuscitar. Aqueles que sim dormiram
com essa bendita esperança da ressurreição, que creram em Jesus, que aceitaram a Jesus. Isso que é um tema muito profundo, né? Com certeza teremos ainda outros momentos, outras oportunidades para aprofundar ainda mais, porque realmente precisamos compreender isso. Sim. Precisamos compreender. E a irmã comentou antes aqui, a Miriam falou, muitos pensam que Jesus virá de uma maneira secreta, mas muitos também pensam que tem a convicção de que nós iremos ao céu, nós iremos para algum lugar de uma maneira secreta também, ou que um grupo ou que parte da humanidade passará por esse momento de maneira secreta. Ou seja, são dúvidas que estão na mente de muitas pessoas e há convicções equivocadas também, né? E isso são coisas que nós estaremos aqui através desse canal, através dessa programação que nós temos aqui, de levar a esperança, é levar verdade, é levar a verdade da palavra de Deus. Isso mesmo. E tem também uma outra questão, né, irmão Alan, sobre quando a Miriam comentou no início, né, sobre quando a pessoa morre, né, ela já vai, se ela foi boazinha, vamos dizer assim, foi para o céu, né, já, ou se ela não foi obediente, então foi para o purgatório, para o inferno, né, não sabemos. Mas aqui o texto é bem claro. Se essas pessoas que morreram já foram para o paraíso, quem que vai ressuscitar? Né? Então não faz sentido esse ensinamento, né? A palavra de Deus diz que na volta de Jesus os mortos em Cristo ressuscitarão. Então essa é a verdade, né? E os vivos, né, que estarão vivos naquele momento, também não vão anteceder os mortos. Aguardam a ressurreição, nos juntamos e subimos todos com Cristo nas nuvens. Assim diz o texto, né? Isso. E também aquela oração do credo, ele diz que Jesus virá, né? Para quê? Para julgar os vivos e os mortos, né? E aqui em 1 Coríntios 51 diz assim, apóstolo Paulo fala assim... Capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 51 até o 54. 1 Coríntios, né? Isso. Vamos lá. Diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha só que maravilhoso, né? Então, naquele momento, ao tocar a última trombeta, os que estão vivos aqui, né? Nem todos dormiremos. E então, a palavra de Deus, quando fala dormir, se refere à morte. A morte, né? Isso mesmo, a morte. Como Jesus, né? Sempre ele falava, quando ele foi até Lázaro, ele falava assim, Lázaro dorme. E as pessoas, não, mas 4 dele está morto, né? Quando ele vai com a filha de Jairo, ele fala, e ela dorme. Não, ela está morta. Então, para Jesus, a morte é um sono. A morte é um sono. Então, aqui todos nós, aqueles que esperam Jesus voltar fielmente, vão ser transformados. Esse corpo corruptível, esse corpo mortal, vai ser transformado, glorificado, né? Olha só que interessante. Muitas pessoas, eu já ouvi, né? Muitas pessoas dizerem assim, olha, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Que todos nós passaremos por isso. Olha, é bom primeiro saber que existe essa possibilidade, que pode ser a única certeza que nós temos, mas não é a única, né? Primeiro, a única, nós já estamos vendo aqui, de que Jesus vai voltar e que há solução para a morte. Exatamente. E que ela não será eterna. Mas, olha só que verdade interessante aqui. Talvez você que está nos ouvindo, nos acompanhando, ainda não tinha ouvido isso também. Que nem todos morrerão. Nem todos passarão por pela morte. Olha que legal isso. E quem sabe nós não fazemos parte já dessa geração. Olha só, isso até me arrepia, né? Pelas saber coisas que estão Jesus acontecendo, está prestes a né? vir. Pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor,
corre sim a possibilidade da gente estar na geração da volta de Cristo, Verdade. né? Nós falamos já sobre os sinais da volta de Cristo, Sim. né, no estudo anterior, mas nada impede de nós fazermos outra vez aqui esse episódio, até para que as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, né, pelo audiovisual, né, também tenham acesso a essa verdade, né, sobre os sinais, sobre como que Deus nos previne, como que Jesus já nos previne de coisas que irão acontecer, coisas que já se cumpriram, já aconteceram também, né? Uhum. E coisas que ainda está faltando se cumprir, Exatamente. né? Mas que são muito poucas já, né? Isso É mesmo. porque isso tudo comprova que a autenticidade da palavra de Deus. Porque mesmo o cristão muitas vezes se pega duvidoso, mas será que eu posso confiar em tudo que está aqui? Afinal, foram homens que escreveram, né? Então, mas nós podemos confiar porque as profecias nos apontam, né? Nos confirmam, né? Nos confirmam, né? Essa confiabilidade. E a gente falou aqui então dos mortos e dos vivos que aceitaram a Cristo, né? E a viver com obediência, né? E o que ocorrerá então com os vivos que não se prepararam, que não aceitaram a Cristo? O que vai ocorrer com essas pessoas? Um pouquinho antes de Jesus voltar, quando apareceu o sinal no céu, essas pessoas, primeiro ali diz que elas vão querer se esconder nas cavernas, elas vão pedir para que os rochedos caiam sobre ela, porque naquele momento a morte não vai estar ali. As pessoas vão ter que ver, essas pessoas do último momento da volta de Cristo vai ver Jesus voltando. Mas ali já no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só que revelação forte. Infelizmente, isso não é o que Deus quer. Jesus veio e morreu por todos. Mas como a gente estava conversando outro dia sobre o livre-arbítrio, sobre aceitar essa verdade, aceitar a palavra de Deus, por isso que Jesus fala, aquele que crer será salvo e aquele que não crer será condenado. Então, naquele momento, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, tudo que for pecado, tudo que for corruptível vai ser aniquilado. Né? Não porque Jesus queira, é porque a gente vai estar nessa situação de pecado. Né? Então Jesus não vai ter nenhuma relação mais com o pecado. Ele quer refazer, né? Refazer o mundo de novo que ele planejou lá desde o início, né? Perfeito, né? E depois com a entrada do pecado, tudo, né? Ficou contaminado, né? Então Deus vai refazer, mas para ele refazer ele precisa eliminar aquilo que é o mal, né? Uhum. E infelizmente quem estiver apegado às coisas erradas vai acabar acabando junto, né? Esse é o mais triste de tudo, né? Mas Deus dá oportunidade, Ele está nos dando oportunidades, né? Pra gente crer nessa verdade, né? Só um detalhezinho, nós já podemos nos preparando para as considerações finais. Uhum. O tempo passa rápido, muito rápido, né? E ainda mais para um tema desse, né? Uhum. Mas podemos continuar falando no próximo. Com certeza, quem sabe teremos uma parte 2 ou até 3, se necessário, né? Porque é um tema muito importante, ele é essencial realmente para o nosso conhecimento, né? Mas fique à vontade, podemos ir... Quantos minutinhos temos ainda, Ana? Temos ainda 2 a 3 minutinhos. 2 a 3 minutinhos. Então... Eu acho que, né, qual é o convite que Jesus nos faz hoje? Qual é o convite que ele faz? Mateus 11, 28 diz, vinde a mim. Vinde a mim. Né? Ele tá te chamando. A salvação, o apóstolo Paulo diz, não é amanhã ou depois, é hoje. Então, como a gente se encontrar com Cristo? Abrindo o coração, abrindo a mente, né? A Bíblia diz assim, aonde está o seu tesouro, ali está seu coração. Então, procurar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Né? E é aqui que a gente vai encontrar. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a única esperança que nós temos. Aqui está relatado a volta do nosso Senhor Jesus. E para recapitular a nossa lição, então aqui fala que Cristo voltará na terra, né? A primeira vinda já aconteceu há 2000 anos. E agora aguardamos a segunda vinda, né? E o texto clássico da segunda vinda é o capítulo 14 de João. E quando ele voltar, iremos para o céu com ele. Jesus virá de modo pessoal,
visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Então, a conclusão de tudo é que Jesus vai voltar, será um evento espetacular que todos verão e ouvirão, né? Porque a palavra diz que vai ter trombetas sendo tocadas, né? Então, que dia, né? Para aqueles que estiverem preparados, né? Que dia maravilhoso será, mas que triste será para aqueles que não esperarem, não aguardarem esse dia, né? Então, que a gente possa orar por essas pessoas para que elas abram o coração, né? Para ouvir dessa promessa, aceitar a Cristo e se preparar, se apegar à palavra de Deus para esse grande dia não ser pego de surpresa. Amém. Amém. E que essas palavras não sejam só para informar, queridos ouvintes, mas que transforme a maneira de todos nós pensarmos. Jesus está voltando. Hoje é dia de salvação. Amém. Amém. Que assim seja. Nós podemos então finalizar essa parte. E como foi bom estar aqui mais uma vez, abrindo a palavra de Deus e abrindo o coração. Você que nos ouve nesta rádio, nós fecharemos essa programação logo após a oração. Teremos uma música também para complementar aqui essa grande esperança. Que bom. E você que nos acompanha também no canal, eu não posso deixar de pedir para que você, se você ainda não se inscreveu, esteja inscrito no canal, se você estará por dentro de qualquer novidade, de qualquer assunto novo que estaremos subindo aqui na plataforma. Também você pode, se você gostou desse conteúdo, você pode curtir, você pode comentar, você pode complementar aí também. Compartilhar. Coloque aí, você já tinha ouvido falar sobre a volta de Cristo? Coloque aí, você já tem essa esperança? Comente com a gente, conte um pouquinho da sua experiência também em relação a essa verdade. E compartilhe com as pessoas que você ama, tá bem? Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a vocês e a todos nós. Amém. Agora convido quem que orou primeiro, então, por último. Miriam faz a oração. Agora a Miriam, então, ora para nós, por favor. Maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por as suas palavras viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou escrito e deixou uma promessa que o Senhor vai voltar para nos buscar. Que o Senhor cuide de cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que está acompanhando essa programação. Que teu Espírito Santo prepare cada um deles para a sua volta, Senhor. Pedimos a tua bênção, que o Senhor cuide de cada família, Pai querido. É o que nós te pedimos, cuide também de nós. Entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Amém.